Na RW Brasil. Batendo forte, com Mário Medalha. Já estamos em contato com o Mário Medalha. Vamos colocar o Medalha por aqui, pela tela da RW Brasil. Está aí o Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Marcelo Fernandes. Como é que estão as coisas? Vai me permitir, no início do meu comentário, conceder um troféu o seu titular da RW Brasil, eu tenho que pedir permissão. Diga lá, claro que sim. O troféu Pinóquio a um cidadão, não sei nem se eu posso chamá-lo de cidadão, chamado Walter Galina. Mas o homem mente demais. E vou aproveitar, então, para te não ficar muito triste, vou te dar um troféu também. Troféu Paciência. Qual é o eficiência? Paciência. Paciência. Rapaz, foi difícil de... Não, foi. Mas tu não sabes Tu não sabes da melhor, né? Ou da pior. Eu estava preparado. Eu achei, vou te dizer sinceramente, eu conheço o Galina há 10 anos, né? E achei que ele fosse reconhecer os problemas da Casan, porque não há nada de mal nisso, não. É uma empresa que reconhecidamente tem os problemas que tem, acho que não há problema nenhum do diretor dizer, olha, estamos tentando e tal, aquela coisa. E aí eu achei que eu ia ter espaço para, de uma forma até bem humorada, cobrar do Galina, que da última vez que ele esteve no estúdio da Guarujá, presente, ele esteve prometendo, para dali alguns meses, a licitação do metrô de superfície. Quando ele era secretário, né, do governo Luiz Henrique. E falou ali entusiasmado das obras, queriam começar, chegou a me falar do trajeto do metrô e tal, que ia pelo meio da Beira-Mar, ia até a universidade, né? Até eu brinquei com ele, tipo, mas esse trem vai passar aqui por perto da Guarujá, não, vai fazer um trajeto e tal. Eu ia até brincar com ele isso, né? Mas a conversa, o rumo da prosa ficou tão sério e ele ficou tão preocupado em defender que não havia problema nenhum e que faltou água só no norte e que foi por causa da Celesc, não por causa da Casan. Porque eu fiquei tenso, rapaz. Não sei se tu notou, foi uma entrevista tensa, né? Eu nessa parte aí, quando ele falou que só faltou água no norte, é que eu não pude ver de manhã. Vi à tarde a gravação no programa daquele menino das 2. Aqui mesmo na RW Brasil, tu podes assistir a entrevista inteira. Tá? Já está publicada aí desde o meio-dia. Mas eu vi, quando o menino aquele anunciou, como é o nome dele? O Fetter, né? Rodrigo Fetter. Não pode ser o... Ele é muito engraçado. Ficou... Eu comecei a ficar nervoso, cara, porque eu tenho amigos que moram no sul da ilha, Marcelo, e eles sofreram com o problema da falta d'água no sul, justamente naquele período que o Galina teimava em dizer que não houve falta d'água. Eu te confesso que me faltou, isso é uma coisa que talvez eu tenha que ter me preparado melhor para receber os argumentos do Galina. Me faltaram dados para dizer para ele, faltou água aqui, faltou água ali no dia tal, em tal bairro e tal. Mas eu achei, sinceramente, que os ouvintes iriam me ajudar mais, entendeu? Mas o pessoal ligou bastante, inclusive. Mas o pessoal estava tão indignado com a defesa do Galina, da Casan, e está todo mundo muito irritado com a Casan, né? É que os produtores ali, os nossos colegas, não tiveram assim a clarividência de anotar a falta d'água no bairro e tal. Mas eu vou fazer isso agora, eu inclusive falei pro Galina, né? Eu vou mandar para ele todas as mensagens que a gente recebeu, porque é óbvio, né, que não corresponde essa tese dele de que só faltou água no norte, né? E o que é pior, não faltou água. Depois ele caiu em contradição com aquela questão da falta de luz que está como é que se diz? Tentou equipamento o gerador, gerar né? energia. O gerador, né?
Vereador aí caiu que a Casan não tem obrigação, não sei o quê, daqui a pouco eles querem dizer que a Casan instalou o gerador, entendeu? Por isso que não faltou água não sei aonde. Cara, é uma peça de contradição e de mentira. Não, e os 10 vazamentos por dia? Os 30 vazamentos por dia? Ele abriu a entrevista dizendo isso, que é normal, 30 vazamentos por dia. Tu sabe que depois eu vi uma intervenção registrando um cano quebrado, vazamento de água, não lembro aonde, que já fazia 4 ou 5 horas que o pessoal tinha ligado para a Casan e não tinha aparecido ninguém lá. Não, mas em cima da entrevista dele, logo depois. Não, ele diz na entrevista que, comunicado o vazamento, a Casan tem 24 horas para arrumar, né? Bom, havia recém-chegado ali a informação de que num bairro, não vou me lembrar o nome agora, mas desde domingo está vazando uma água. Não, mas Marcelo... Isso é comum, não é uma coisa fora do comum, né? Não, aquilo foi... Cada resposta dele eu ficava mais irritado, cara, porque é isso que está acontecendo com as nossas autoridades, né, Marcelo? Nossos políticos, nossas autoridades, essa gente encarregada da gestão do Estado, enfim, a prefeitura, governo do Estado, é uma calamidade. Porque as coisas estão aí, eles negam, não ficam nem vermelhos. Não ficam nem vermelhos. Hoje pela manhã, eu estava comentando no papo ali que a gente tem com o Sardá de manhã cedo, eu estava dizendo para o Sardá o seguinte, que a gente chegou num ponto que nós, inclusive da mídia, e as autoridades responsáveis por tudo aí nesse país, a gente tá reagindo só aos sustos, né? De não tomar providência mais para as coisas normalmente. É só na base da emergência, do susto, né? Dos espetáculos que se montam aí, né? Agora passaram o dia hoje fazendo uma cobertura, me perdoem os colegas, mas eu achei um exagero a cobertura que deram para esse rapaz que pegaram na Bahia, aí, o suposto... Continua. Mas foram pegar o cara dentro do avião, na Bahia, com não sei quantas câmeras, um negócio exagerado, né? Quando acontece milhões de coisas muito piores no país. Eu não sei. Vamos fazer uma reflexão aqui. Eu acho que boa parte, nós da mídia, somos muito responsáveis por isso. Sabe por quê? Porque nós não cobramos depois, Marcelo. O que se diz aqui, nós não cobramos amanhã. O que acontece hoje, por exemplo, desabamento de prédio. Aconteceu no Rio, matou gente, acontece em São Paulo, aí cria-se aquele aparato todo de promessas, não, aí é bombeiro, é polícia militar, todo mundo prometendo, e nada acontece, Marcelo. Tudo se repete depois, porque se nós tivéssemos assim, a capacidade, mas pelo menos alguma coisa dava para se fazer, de reproduzir a notícia, os fatos, e que se repete a exaustão em todos os segmentos da nossa sociedade, Marcelo, é uma vergonha. Eu acho que nós da mídia temos que cobrar mais. Não, eu também acho isso. Aliás, isso é uma das coisas que eu cuido aqui na RW Brasil, pelo menos, que é onde a gente tem gestão completa da coisa. Tudo que eu faço aqui, todas as entrevistas que eu faço aqui, elas são gravadas e elas são alojadas lá nas páginas, que o pessoal que nos acompanha pode assistir e eu também. Então o que acontece? Eu já fiz, inclusive, isso aqui, 3 ou 4 entrevistas, eu já estou começando a poder fazer isso, entrevistar autoridades e cobrar coisas que eles me disseram há meses atrás, né? E outra, quando alguém vem e fala mal de alguém, você vai ouvir o deputado X e o deputado Y deu um pau nele e daqui a pouco estão juntos na mesma coligação. Isso está gravado aqui. Então, daqui a pouco, eu vou começar a poder fazer aquilo que eu acho que todos da mídia deviam fazer. É relembrar, refrescar a memória desse pessoal, porque dizem horrores um do outro, né? E daqui a pouco estão aí juntos no palanque, fazem críticas horrorosas, daqui a pouco estão elogiando, né?
Mas isso na política até já... Eu não me espanto mais, né? Porque com esse negócio dessas coligações, dessas alianças, eu nem me espanto mais. Agora, eu falo, por exemplo, em termos de serviço público. Né? O sujeito diz aqui hoje uma coisa e ele, se ele não tiver o contraditório, ele vai falando, mentindo, e aquilo vira verdade. Infelizmente é assim que as coisas estão acontecendo. Agora vamos inserir essa nossa conversa no esporte. Essa situação da pré-copa, esse ambiente que está se criando agora de pré-copa. Eu te falei aquele dia na France Football, que tu recuperasse o material. Agora, a última edição da revista Época, a capa é os riscos da Copa. Eu não sei o que está acontecendo, se a mídia agora acordou para o assunto, e ele está ficando muito grave, não é? Se falou até... eles chegaram a recuperar frases do Blatter. Uma frase dele muito interessante, Marcelo. Ele disse... ao anunciar o Brasil como sede da Copa, ele inseriu a palavra responsabilidade. O Brasil, a partir de hoje, tem a responsabilidade de organizar a Copa do Mundo. A revista recuperou, Marcelo, outras frases do Blatter, presidente da FIFA, ao anunciar sedes de Copa, como a África do Sul da Alemanha. Ele nunca usou essa palavra. Ele fazia um anúncio formal, curto e grosso. A África do Sul será a sede da Copa tal. O Brasil ele expandiu um pouco o negócio e inseriu essa palavra responsabilidade. E mais, diz que nenhum outro país até hoje teve tanto tempo para organizar uma Copa como o Brasil. Isso dito a partir de 31 de outubro de 2007. Certo? Então, Marcelo, é como tu disse, é preciso, a partir daí a gente sabe o que aconteceu, o que o Lula disse, o que a Dilma falou, o que o Ministério do Esporte não fez. Então, a gente, com isso na mão, a gente pode, como tu disseste, refrescar a memória dessas pessoas. E aí a gente fica, como eu te falei agora há pouco, a gente fica trazendo as notícias e repercutindo os fatos na base do susto, né? Agora, por exemplo, você tá contando aí, a Época traz na capa talvez uma notícia que fosse notícia há 5, 6 meses atrás, né? Pelo menos. Mas na base do susto, agora estamos vendo aí, né, as coisas acontecendo ou não acontecendo, né? A Copa há meses. E aí nós levamos um susto. Olha, mas não está pronto isso, mas não está pronto aquilo, mas não podemos fazer isso, mas a violência, né? Então, é tudo uma coisa assim, né? E fora de proporção, né? Glamorizamos umas coisas, enfim. Tá difícil o negócio. Não, e olha que as principais autoridades desse país, nesse caso, falando em Copa do Mundo, a começar pela presidente Dilma, as declarações são tolas, inconsequentes, vazias. Como se nós vivêssemos num paraíso e em relação à Copa tivesse tudo resolvido. A mesma coisa o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ele vive dizendo que nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Mas com base em quê? Eu quero que ele me diga com base em quê que ele tem esse otimismo todo. Se até hoje, Marcelo, nós só temos estádios. Nós vamos fazer uma Copa somente com estádio. E vai ser o único legado que essa Copa vai nos deixar. E só um pouquinho, né, Mário? Nós temos estádios porque colocamos milhões de recursos públicos e redobrados recursos, porque né, nesses contratos que foram feitos, tem eu não sei como é que chama, tem um termo aí que não é adicionário, eu sei que é um termo é parecido, eles vão adicionando e daqui a pouco está o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do que foi orçado e aí as coisas vão assim. Então, na verdade, esses estádios, a gente sabe que com dinheiro se faz quase tudo, né? E aí não faltou dinheiro público para esses estádios aí, né? Não, e a gente não pode esquecer que nesse caso também, Marcelo, o ex-presidente Lula
tem uma cota de responsabilidade muito alta, ou de irresponsabilidade. Porque São Paulo, por exemplo, tinha o Pacaembu e o Morumbi. Era reformá-los e adequá-los ao tal padrão FIFA. O que aconteceu? O Lula deu um jeito, arrumou uma encrenca política, se aproveitou de uma encrenca política que existe entre o Ricardo Teixeira e o Juvenal Juvencio, que é presidente de São Paulo, descartou o São Paulo, descartou o Morumbi. Aí, por o Lula corintiano, né? Aí deu um jeito. Pois é, entregou o estádio para o Corinthians, a gente está cansado de saber. E parece, eu ainda não fiz um levantamento mais concreto, por enquanto o que eu vejo sem investimento público são os estádios do Grêmio e do Internacional, por incrível que pareça. A Arena do Grêmio e o Beira-Rio, onde não houve investimento público. Deu muita encrenca com as empreiteiras, o Beira-Rio teve a reforma retardada por causa de um problema com a Andrade Gutierrez. E o Grêmio fez um péssimo negócio, né? Privado, mas um péssimo negócio. Então, isso aí é lamentável, inclusive. Mas, enfim, Marcelo, a gente está vivendo assim, como tu diz, ao susto, né? A gente não sabe amanhã, vamos acordar com o quê? O que vai acontecer amanhã? Agora, por exemplo, eu não consigo entender a mecânica das coisas, às vezes, tão absurdo que é. Acaba de ser invalidada aquela decisão de cortar a energia de 156 casas da Costa da Lagoa. Não vão mais cortar. E sabe de quem partiu isso? Está sentado. De quem? Sabe de quem partiu isso? Não. De quem? Da senhora Ana Lúcia Hartmann. Aquela procuradora. Justo ela, que tem um histórico de combate a essas questões, né, de meio ambiente, de construções irregulares, etc. Eu não entendi muito bem a decisão dela, ainda marcou uma reunião para o dia 6 de maio, para retomar esse assunto. Mas até lá a decisão está revogada. Sim. Os moradores da Costa da Lagoa podem ficar tranquilos que não terão sua energia cortada. Então é assim, né, Marcelo? Que a coisa, hoje é de um jeito, amanhã não é mais. E a gente vai vivendo aos sustos. É incrível isso. Como dizia o Tom Jobim, né? A gente vai levando. Bem por aí, não mudou muito, né? Então tá, Mário. O que eu ia te dizer que era importante, rapaz? Agora vamos esperar a chuva prometida para amanhã, né? Pois é, rapaz. A chuva diz que vem de tarde, né? Vem com força. Vem de tarde. Estava vendo um jogo aqui da Chapecoense, lá já está chovendo forte. Tomara que não chegue, como disse ontem aqui, tomara que não chegue daquela exageradamente, né? Numa hora só, enfim. Te falei aqui, né? Hoje eu estava lendo a consequência da tempestade lá no El País, no jornal lá de Montevidéu. O governo federal está pretendendo criar um imposto, rapaz. O Mujica está pensando em criar um imposto nacional para a reconstrução de algumas cidades e bairros uruguaios, porque a tempestade arrasou o negócio. Foi realmente muito violenta a tempestade. Começou por lá o que vem para cá, né, Marcelo? Não tanta intensidade. Me explicou o Clóvis Corrêa, da Ipag-Cirã, que os modelos mostram que a frente fria ela vem na perpendicular, né, do mapa, né? Ela vem meio torta, assim, né? Vem a 60 graus, né? Então, a lambada pode ser grande, mas pode também cair no mar, né? Então, vamos torcer que chova 5, 6 dias, mas de forma regular, né? Republicana, vamos dizer assim. Vou voltar aos meus tempos de criança, então, quem sabe tomarei um banho de chuva. Então, mas hoje nem isso a gente pode tomar, porque... Vem a gente mesmo dizer na mídia, olha os raios, vivemos num país dos raios e tal, a gente fica com louco de medo, né? Vamos levantar as mãos para o céu, porque por enquanto nós podemos tomar banho de chuveiro, né?
Não levanta muito a mão porque pode servir de para-raio. É verdade. Então tá, doutor. Amanhã vamos ver o que vai dar essa rodada de hoje aí. Como é o nosso papo amanhã, assim, embaixo d'água ou na secura? Não, eu já vou ficar muito feliz se nós tivermos luz, né? Porque abaixo, na tempestade, a primeira coisa que desaparece é a luz, né? Mas aí é o seguinte, eu vou ligar pro Galina e vou pedir emprestado um gerador novo da casa. O que é que tu acha? Boa ideia. Tá sobrando nada. Mas é capaz de faltar água no norte. Aí o pessoal vai me culpar aqui. Perguntasse pra ele onde é que ele tem casa na praia, não? Eu acho que não é no norte, porque ele estava tão invocado de falar só do norte, eu acho que ele... Ou é no norte, né? Não, sinceramente, eu vou te dizer, eu até comentei no meu comentário da tarde na Guarujá, eu até disse o seguinte, eu tomara que o Galina tenha entendido as nossas posições, né, a minha e a dele. Porque é uma boa figura, eu conheço ele pessoalmente, é um bonachão, um cara bom de coração e tal. Mas, por favor, né, a gente não pode ouvir as coisas que o Galina tentou nos passar, né? E eu espero que ele entenda, né, os papéis que a gente estava cumprindo. O jornalismo não pode ser compadre, né? Enfim. Às vezes é a força do hábito, né, Marcelo? Mas falta a contestação. Está aí uma boa qualidade de um bom político, né? Conviver no ar com o contraditório sem que isso signifique ser inimigo de alguém, né? Verdade. Sabe o que eu estou lendo aqui? Ó? Até é bom que a gente fala disso. Estou lendo aqui, aliás, acabei de ler. Terminei já a minha leitura, olha, não precisa nem dizer, né? Quem está na capa aí, né? Doutor Ulisses. Doutor Ulisses. Esse livro é do jornalista Jorge Bastos Moreno, que é mais ou menos da nossa geração. Ele foi durante muitos anos assessor de imprensa do Ulisses. Conviveu muito na intimidade com o Ulisses e tal. E ele escreveu um livro muito interessante. Eu comprei, na verdade, por curiosidade, inicialmente, o livro. Porque na contracapa do livro, olha o que está aqui na contracapa. A foto da Dona Mora. E dá a impressão que quem escreve o livro é a Dona Mora. Que ela diz a minha história de amor com Ulisses e tal, né? Eu digo, mas que coisa gozada. Será que a Dona Mora, antes de morrer, né? Ela morreu com Ulisses, todo mundo sabe, né? Ela deixou alguma coisa escrita, né? E me chamou a atenção isso aí. Aí eu comecei a ler. Aí comprei o livro, né? Comprei meio na corrida. Cheguei em casa, comecei a ler. Era, na verdade, o livro do Jorge Bastos Moreno, que conviveu muito tempo com o casal e sentiu-se à vontade de escrever o livro inteiro em nome de Dona Mora, contando na pessoa da Dona Mora, né? E o mais engraçado é o seguinte, ele durante todo o livro, ele conta casos, né? Um negócio muito interessante aqui, histórias, milhões de histórias do Dr. Ulisses. Mas ele, ao longo das histórias, ele conta que o Dr. Ulisses tinha um amigo jornalista que ele, brincando, né, chamava o jornalista de apalermado, porque o jornalista era muito trapalhão, chegava sempre atrasado, fazia ele se atrasar nos eventos e tal, mas era muito amigo, gente boa e tal. E ele fala o tempo todo no apalermado. Cadê o apalermado? Mas o apalermado não chegou ainda, chama apalermado, né? O apalermado é o próprio Moreno, que está escrevendo o livro. Que o Dr. Ulisses chamava ele carinhosamente de apalermado, né? Então está aqui a história, a saga de Ulisses Guimarães. E uma das coisas que o Ulisses conta aqui tem a ver com esse nosso papo. Ele lá pelas tantas diz assim: a Dona Mora reclamou que ele chegava da rua e não dizia nada, ficava sentado, tomando o seu poá e tal, e não dizia nada, ficava quieto, né? E a Dona Mora disse: ô Ulisses, tu não vais dizer nada? Ah, pois é, como é que dá o fulano e Beltrano? Não, eu quero saber da política, tu vai chegar em casa aqui e não vai me contar nada do que tu fizesse hoje. Aí ele disse: Mora, político não pode trazer assunto de política para dentro de casa, porque é bem provável que eu elogie alguém no almoço e chame ele de mau caráter na janta. Então isso não dá certo. O mau caráter vai acabar sendo eu, diz ele. Então ele não falava de política em casa.
Tá fazendo falta, né, Marcelo? Rapaz, eu sinto falta dele. Ele e o tio Brisa. Ele, é verdade, os dois, as duas figuras, né? Que se cruzaram um pouco, né? Pois é. Que se cruzaram um pouco. Que a história do Brizola depois, fora do país, né? Mas então tá, seu Mário. Falamos bem hoje. Estaremos aqui amanhã. Então tá. Valeu, até amanhã. Tchau, um abraço. Um abraço. O Mário Medalha, no seu Batendo Forte aqui pela RW Brasil. Amanhã tem mais. Tchau pra vocês. Tchau.